Continuando a série Revisitando Pisces, hoje nós vamos conhecer mais dois livros que são muito importantes para mim e que têm uma relação direta com a série da Pisces. E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos de volta ao canal. Relembrando, Pisces é uma série de HQs independentes que eu criei em 2004 e produzi ao longo de vários anos, sempre seguindo algumas definições. As histórias são curtas, elas não têm personagem fixo, os personagens não têm nome, e a temática dessas histórias está sempre girando em torno do cotidiano, também conhecido como Slices of Life, sempre com uma proposta mais introspectiva, focada nos sentimentos e deixando algumas lacunas para que os leitores possam completar com o que eles mesmos pensam, com o que você, leitor, pensa e sente. Esses conceitos da Pisces foram revisitados, um pouco mais, um pouco menos, em outros dois trabalhos muito importantes para mim. Então hoje a gente vai conhecer Morphine e Pisces Parte do Todo. Eu quis batizar esse bar e, consequentemente, o livro de Morphine por alguns motivos. Primeiro, que na época que eu estava idealizando essas histórias, a época da criação da Pisces, eu ouvia muito uma banda chamada Morphine, que é uma banda muito legal, eu recomendo para vocês procurarem para ouvir, e que trazia muito do clima do que eu estava vivenciando naquela época e do que eu queria contar com essas histórias. Especialmente essas histórias que têm esse elemento do bar e da balada e da bebedeira associados. Outra questão é o próprio significado de morfina. É morfina, em inglês, que é um medicamento, uma substância usada para anestesiar a dor, para acalmar dores muito fortes, mas que também é um produto que pode causar uma dependência muito pesada. Então, quando os personagens vão para esse bar e vão viver as coisas que eles vivem, com todas as suas questões emocionais associadas, tem um subtexto que alguns dos personagens acabam comentando ao longo da história, que é justamente essa busca por uma anestesia, uma busca por acalmar as dores internas que a gente tem. Algumas pessoas anestesiam essa dor interna, o que não quer dizer que cura, mas só disfarça os sintomas, com diversão, com bebedeira, dançando a noite inteira, tendo um caso de uma noite só, ou simplesmente se lamuriando melancolicamente pelos cantos. E sobre o que é Morphine, então? Morphine conta a história de 5 amigos que, de uma forma ou outra, vão interagindo ao longo de um dia, passando pelas conversas que vão levar ao convite para essa balada, no caso a inauguração da balada Morphine, para as conversas que eles vão ter lá dentro, para a bebedeira, para a dança, para o delírio, para a ressaca e acabando num café. Na verdade, tanto o café que abre quanto o café que fecha a história são um prólogo e um epílogo de personagens que não estão dentro da trama principal de Morphine. E esses dois personagens não têm nome. Todas as histórias de Morphine começam com uma página título, numerada, e uma vinheta. E aí então nós temos do café, que é a introdução para o quadrinho, e por aí vai até eles entrarem na balada e o final da ressaca, que vem logo depois do trecho do delírio do sonho do personagem Lennon. E aí, logo após a ressaca, nós temos o último segmento dessa história, que é, mais uma vez, o café. E diversas relações entre os personagens são abordadas ao longo da história, sempre balanceando as questões otimistas e pessimistas, a decisão e a indecisão, as certezas ou não que a gente tem, especialmente nessa época que os personagens vivem aí, que é uns 20 e poucos anos, e as consequências das coisas que você escolhe fazer e das que você escolhe não fazer. Um dos capítulos, inclusive, é o delírio, um pesadelo que o personagem Lennon tem depois da bebedeira toda na festa, que talvez até renda um vídeo separado, porque eu gosto muito dessa sequência e ela é totalmente surreal. Morphine foi meu primeiro roteiro longo de quadrinhos e eu tenho muito orgulho do resultado. Tudo bem, talvez não seja o roteiro mais genial, mas era o melhor que eu podia fazer naquela época. Escrever, pra mim, é muito mais difícil do que desenhar. E eu sei que eu subi de nível aí durante a produção de Morphine, justamente por me colocar um desafio que eu ainda não tinha vencido. Morphine ainda tem uma playlist. Se você que tem o livro olhar lá na terceira capa, tem uma lista de músicas que são a trilha sonora dessa história. Então elas estão separadas por capítulo e na ordem certinha. Então as melodias, o ritmo da música, o clima da música e também um pouco da letra tem a ver com a sequência dos capítulos e da evolução dos personagens.
Se você procurar no Spotify por Morfine, provavelmente você vai acabar achando essa playlist que une a maioria dessas músicas, as que estão no Spotify, para você ouvir enquanto lê o quadrinho. Apesar de alguns comentários que foram muito certeiros sobre o design do logo, eu optei por fazer ele dessa forma, tá escrito Morfine aqui, mas isso é um ambigrama. Aqui na segunda capa a gente tem uma explicaçãozinha sobre o que é um ambigrama, se você quiser pausar para ler, fique à vontade. Mas a ideia é que ambigrama é um desenho de letras, né, de palavras, que pode ser lido da mesma forma daqui e daqui. Ele tem exatamente a mesma leitura e o mesmo design, então ele está escrito Morfine dos dois lados. Foi bem difícil de fazer e eu sei que ele não tem uma leitura, não é nem uma leitura muito boa, na verdade a leitura dele é péssima, né? É difícil de entender que está escrito Morfine aqui, mas eu achei que isso era legal porque mostrava dois lados da mesma coisa. E a história é sobre ter vários lados para cada situação e ter vários tipos de interpretações possíveis. Morfine foi publicada de forma independente em 2014, teve seu lançamento na Gibicon em Curitiba, o evento que hoje é a Bienal de Quadrinhos, e foi um lançamento bem sucedido. Se você não leu Morfine, ela ainda está disponível na minha loja online, você ainda encontra comigo nos eventos, em algumas livrarias, e você também pode ler a versão virtual delas no Social Comics e no Digital Comics, e muito em breve no Tapas e no Webtoons. Mas se você quiser o livro autografado, tem que comprar comigo mesmo. O link para comprar Morfine na minha loja online está aqui na descrição do vídeo. Passou um tempo, publiquei outras coisas e a vontade de contar histórias curtas com a temática da Pieces não passava. Foi assim que surgiu Pieces Partes do Todo. Em 2016, em meio a tantas outras coisas que eu estava produzindo e projetos que eu queria fazer, eu ainda não tinha decidido qual ia ser o meu lançamento para aquele ano. Em setembro, eu estava participando da Bienal de Quadrinhos de Curitiba, a antiga Gibicon, e aí conversando com o Lúcio Luiz, editor da Marsupial Jupati Books, surgiu a ideia de publicar o encadernado de Pieces. Entre republicar as histórias antigas dos 3 volumes independentes e criar material novo, eu achei mais interessante me propor a revisitar a série criando material novo. Naquela altura, eu já tinha 2 histórias prontas e várias ideias de histórias ainda germinando. Ou seja, tinha material. O que eu não tinha era tempo. Era setembro, e a gente combinou a entrega do material para fazer o livro até o final de outubro. É meio loucura, né? Com certeza. Na verdade, eu não recomendo para ninguém produzir assim com essa correria toda. É melhor que você leve o seu tempo, planeje direitinho suas produções e lance quando der para lançar. Mas naquele momento eu tava muito afim de ter alguma coisa para Comic Con, porque eu já tinha sido aprovado, e produzir um novo volume de Pieces era a melhor proposta. E eu queria produzir uma coisa que fosse só minha de novo, como foi o caso de Morfine. Pieces Parte do Todo acabou sendo publicado pela Jupati Books, um selo da Marsupial, lançado na CCXP de 2016 e foi um sucesso entre leitores antigos e leitores novos. Mas então Parte do Todo é só mais uma edição de Pieces? Mais ou menos. Ainda é Pieces, segue a mesma proposta da série original, mas o autor era diferente. Como assim o autor é diferente, Mário? É você mesmo que tá fazendo essa história? É verdade, mas do Mario Kart de 2004 a 2009, que já teve uma evolução pessoal, até chegar no Mario Kart de 2016, muita coisa aconteceu, profissionalmente e pessoalmente. Agora já como um autor, um artista mais consolidado, tanto na questão editorial, na questão técnica, quanto na questão poética, as histórias com certeza iam ter um outro teor. Parte do Todo é sobre perda, ausência, solidão, saudade e morte. E também sobre recomeço. A gente vive mais e a gente amadurece, e a nossa arte amadurece junto, ou deveria amadurecer. Ainda fazia sentido contar as histórias de Pieces no seu formato original, mas um autor precisa ser honesto consigo mesmo e honesto com o seu público. Eu ainda quero, com essas histórias, propor reflexões para os leitores, fazer com que as lacunas deixadas nas histórias sejam preenchidas pela sua vivência, pelo seu sentimento, pelas suas considerações. Uma das coisas que acabou sendo aplicada em todas as histórias de Pieces Parte do Todo é a linha. Em vários momentos das histórias, aparece de fato uma linha dançando pelos quadros. Às vezes ela interage com os personagens e às vezes ela é só parte da diagramação das páginas. Essa linha simboliza os laços afetivos e a memória que vive entre os personagens das histórias. Então, da capa ao miolo, à quarta capa, Pieces Parte do Todo é toda interligada, unificando assim a proposta temática do livro. O ponto de partida desse livro
É uma história que foi escrita e desenhada pela primeira vez em 2004 e depois redesenhada e refinalizada entre 2009 e 2010. Ela foi publicada como uma HQ extra no Social Comics, mas em formato impresso nunca tinha sido publicada. E é uma história que eu gosto bastante, e significou muito pra mim naquela época. Essa HQ se chama Mais Uma Dose, e é a primeira que aparece no livro. E eu acabei fazendo uma nova história, que seria uma sequência direta de Mais Uma Dose, e que daria algum tipo de fechamento, algum tipo de conclusão para aquele personagem. O que, para a proposta de Pieces, já é uma evolução, porque geralmente as histórias eram com um final muito aberto, e eu gostaria de fazer algum tipo de reflexão sobre aquela primeira história. Então, na sequência de Mais Uma Dose, alguns anos se passaram, e o personagem que estava lá esperando no bar, continua esperando no bar. Mas ele acaba interagindo com dois personagens. Um deles está saído da história Outro Encontro, da Pieces número 1, e o outro personagem é o rapaz de Narcoléptica e Insone, que é da Pieces número 3. E cada um desses dois personagens conversa com o personagem principal, falando sobre as suas próprias vivências, o que eles aprenderam com as suas histórias. Com isso, eles ajudam o personagem principal da história a decidir continuar em frente. E antes que vocês venham falar que o personagem dessa história sou eu, bom, ele meio que é e não é. Tem uma licença poética e algumas adaptações, mas não dá pra negar que essa história, assim como todas as outras, saíram de experiências minhas ou de pessoas com quem eu convivo. E aí, Pieces Partes do Todo conta com o prefácio do Rob Gordon, grande amigo meu, grande escritor e roteirista de terapia. E além da primeira e segunda parte de Mais Uma Dose, conta com as seguintes HQs. A Distância, que é sobre um casal de garotas que tem que lidar com um relacionamento à distância. Olhos de Vincent, que é sobre uma experiência que eu e a Mônica tivemos uma vez e que envolve um cara muito parecido com Van Gogh. Do que Fica é uma história muito, muito especial sobre como a memória e o amor permanecem. E Líquido, que é uma história que começou com a vontade de falar sobre o amor líquido do Zygmunt Bauman, mas que acabou tomando um caminho um pouco diferente, porque o que eu precisava pôr pra fora nessa história era justamente o contrário do líquido. Você encontra Pieces Partes do Todo na minha loja online, na loja da Marsupial Jubati Books, na Amazon e, claro, nos eventos de quadrinhos comigo. Graças a esses dois livros, Pieces se manteve viva. Eu ainda tenho algumas histórias para contar. Eu acabei me envolvendo em diversos projetos de quadrinhos, alguns mais longos, outros nem tanto, e eu só voltei a fazer HQs da Pieces de verdade agora em 2019 para o projeto OCAL, One Comic a Week, e para a exposição Desenho da Galeria Pavão Cultural. E você pode ler essas duas HQs no formato digital, clicando nos links que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mas elas não estão disponíveis em formato impresso. Ainda. Fique ligado para o próximo capítulo da série Revisitando Pieces. Tudo isso é parte de mim. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo. Não se esqueça aí Se inscrever no canal, dar o like, joinha, toda aquela coisa do YouTube que você já conhece. e fica o meu obrigado de coração para você que tem me acompanhado por essa jornada de fazer vídeo pro YouTube. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Mantenham-se criativos, mantenham-se apaixonados. Um grande abraço para vocês e tchau!